Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões e hoje nós vamos falar sobre direitos reais. Estamos aqui trabalhando com propriedade e o nosso tópico de aula de hoje é falar sobre aquisição de propriedade. Sem perder tempo, venha comigo. Vamos aqui dividir a tela. Deixa eu aqui dividir a tela. Vamos aqui dividir a tela no Word. Novo documento. Vamos lá. E é o seguinte. Aquisição de propriedade. Nós já sabemos quais são os poderes atrelados à propriedade, já falamos das teorias atreladas à propriedade, já falamos de posse. E hoje nós vamos falar sobre aquisição de propriedade. Vamos lá. Vamos botar aqui em caixa alta para ficar tudo bonitinho. Então venha comigo. A primeira coisa que nós temos que falar é o seguinte: via de regra, se adquire uma propriedade por intermédio de negócios jurídicos. Então, eu posso formalizar uma compra e venda, posso formalizar um empréstimo, posso formalizar uma cessão. Se adquire propriedade por intermédio de negócios jurídicos. Perfeito? Negócios jurídicos gratuitos ou ainda que sejam negócios jurídicos onerosos. Imagine a situação de que eu entrego, isso aqui é um bem móvel, tá? E eu estou doando esse bem móvel para uma aluna chamada Tainara. Tome, Tainara, o celular. Isso é uma doação, é uma modalidade de você, é uma forma que você tem para você adquirir a propriedade de um bem. Eu posso vender uma casa. O sujeito vai adquirir, portanto, um bem imóvel por intermédio de um contrato de compra e venda. Perfeito? Agora, existe uma outra forma de você adquirir uma propriedade. E a outra forma que nós temos é por intermédio de uso capião. Uso capião, aí vem a nossa primeira observação. Deixa eu descer aqui. É uma espécie de prescrição aquisitiva. Prescrição aquisitiva. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu adquiro algo em função do decurso de tempo. Prescrição geralmente está atrelada à perda de algo por decurso do tempo. Só que existe uma modalidade de prescrição chamada de prescrição aquisitiva. Na prescrição aquisitiva, em função do decurso do tempo, em função do lapso temporal, eu não perco nada, eu adquiro algo. Então, toda vez que estivermos diante do uso capião, de uma situação de uso capião, nós estamos diante de uma situação de prescrição aquisitiva. Ou seja, em função do decurso do tempo, eu adquiri alguma coisa. Eu adquiri algo. Se estamos falando de uso capião enquanto modalidade de aquisição de propriedade, significa dizer que eu posso adquirir algo, um bem móvel ou um bem imóvel, em função do decurso do tempo. Bora botar o conceito de uso capião? Vem comigo. Coloque aqui, ó, conceito. E você vai botar. É modalidade originária de aquisição de propriedade mediante o quê? Para botar? Mediante, aí já vem os requisitos do uso capião. Conceito. Mediante posse pacífica e contínua durante certo período de tempo. Então, olha que coisa interessante. Pacífica significa dizer que ninguém reivindicou. No lapso temporal, que a gente vai ver daqui a pouco, a pessoa não reivindicou nesse período. Contínua significa dizer
que você deve somar da data em que o sujeito teve posse, daquela data inicial, você vai contar de maneira contínua até que seja atingida o lapso temporal da espécie de usucapião tratada. Perceba que eu coloquei aqui certo período de tempo. Por que certo período de tempo? Porque nós temos várias espécies de usucapião. Se nós temos várias espécies de usucapião, significa dizer que nós temos vários requisitos de usucapião. Nós temos vários prazos de usucapião. Nós temos várias situações diferentes e específicas para aquisição e para prescrição aquisitiva. Perfeito? Então, a primeira coisa que nós temos que falar aqui, só se fala de usucapião quando a posse for pacífica, quando ela for contínua, e nós temos várias espécies de usucapião, e nós vamos falar sobre elas, tá bom? Vamos falar aqui agora, se estamos falando aqui de usucapião, vamos falar dos requisitos gerais de usucapião. Gerais de usucapião. Quais são os requisitos de usucapião? Para eu adquirir a propriedade em função do decurso do tempo, o primeiro requisito é que eu tenha posse. Então, pronto. Se tem posse, eu tenho que ter um dos poderes de propriedade. Perfeito? Se eu exerço um dos poderes de propriedade, imagina, eu estou numa casa já há 20 anos, eu estou morando na casa. Poxa, eu estou habitando, eu estou usando um dos poderes de propriedade, estou na posse. Portanto, um dos requisitos eu já tenho. Tá bom? Qual é o segundo requisito para você falar de usucapião? É o tempo. Você não fala de usucapião se você não bater o tempo previsto naquela modalidade de usucapião. Tá bom? O prazo máximo que nós temos de usucapião, que vai ser a primeira modalidade que nós vamos trabalhar, é o usucapião extraordinário, 15 anos. Então, para que eu tenha posse, por exemplo, para que eu tenha direito ao usucapião, eu tenho uma posse, tenho que ter o tempo de 15 anos e ainda tenho que ter a intenção, a vontade de adquirir a propriedade. E essa vontade é chamada de animus domini. É aquela intenção, é aquela vontade. Estes são os 3 requisitos gerais para que nós possamos falar de usucapião. Agora, tem uma observação muitíssimo importante, que já foi sede, inclusive, de manifestação jurisprudencial. Nós temos hoje doutrina e jurisprudência pacífica para pensar o seguinte: quando nós falamos de posse contínua, é interessante a gente falar que no usucapião pode haver a soma das posses para efeitos de usucapião. Isso é muito importante. Olha que coisa interessante. É possível somar posses em momentos distintos, hoje, em decorrência de manifestação da doutrina e da jurisprudência, para que você possa contabilizar o prazo de usucapião. Perfeito? Essa informação aqui é muito importante. E agora a gente vai trabalhar com a nossa primeira modalidade. O que é que nós estamos trabalhando aqui? A aquisição de propriedade é o nosso assunto de hoje. Como é que eu posso adquirir a propriedade de alguma coisa? Você geralmente adquire, nós falamos, por negócio jurídico ou por decurso do tempo, a chamada prescrição aquisitiva. Nós já conceituamos o usucapião. Nós já falamos quais são os requisitos gerais do usucapião. E agora nós vamos trabalhar com a nossa primeira espécie de usucapião, que é o usucapião extraordinário. Usucapião extraordinário. Qual é a previsão legal do usucapião extraordinário? Artigo 1238 do Código Civil. Ali tem a previsão do usucapião extraordinário. Quais são os requisitos? Sem perder tempo, você vai pensar aqui comigo, ó. Qual é o prazo para que o sujeito possa adquirir a propriedade? Ah, e antes, importantíssimo o que eu vou falar aqui agora. Espécies de aquisição de propriedade de usucapião
de bem imóvel. Isso aqui é muito importante. Eu estou falando de imóvel, não estou falando de bens móveis, que também podem usufruir e possuem prazos distintos. Perfeito? Então, o que é que nós vamos trabalhar aqui? Vou botar aqui o tópico 5, porque isso daqui vai ficar disponível para vocês. Espécies de usucapião de bem imóvel. Primeira espécie, usucapião extraordinário. Qual é o prazo para o usucapião extraordinário? Bora pensar aqui nos requisitos, 15 anos. A primeira coisa que você tem que pensar que esse é o prazo máximo que nós temos de usucapião. Depois do extraordinário, a gente só desce. Nós temos o usucapião, por exemplo, o ordinário, 10 anos. Nós temos o usucapião de 5 anos, de 2 anos. Os prazos diminuem. O prazo máximo que alguém tem para poder solicitar aquisição de propriedade de bem imóvel em função do decurso do tempo é 15 anos. Então, qual é o outro requisito? Nestes 15 anos, o sujeito tem a posse ininterrupta e sem oposição. Não importa se o sujeito agiu de má fé, não importa se o sujeito, a forma que o sujeito tem a posse, não importa. O que importa é que ele está na posse daquela propriedade por, no mínimo, 15 anos. E isso, inclusive, é um outro requisito, porque independe de título. O que é que isso quer dizer, Ricardo? Independe se o sujeito tem ou não contrato, se formulou algum negócio jurídico ou não. Não importa. Independente de título e boa-fé. Ricardo, você está falando para mim que o sujeito agindo de má fé, esse sujeito ele pode adquirir a propriedade por usucapião? Pode. Então, bora pensar aqui. Ó. O sujeito formaliza um escudo. O sujeito invade uma casa. A casa estava lá sozinha, o sujeito invadiu a casa. Está lá durante 20 anos. O sujeito não tem contrato. Ele sabia que a propriedade não era dele. Ainda assim, o sujeito entra. Independente de título, independente de boa-fé. Se o sujeito já tem posse ininterrupta em sua posição, por no mínimo 15 anos, o sujeito já tem o direito de adquirir a propriedade da primeira espécie de usucapião extraordinário. A nossa segunda espécie, perceba, por isso que eu estou enaltecendo aqui, isso é inclusive uma dica. Hoje nós só vamos trabalhar com as duas modalidades de usucapião, porque estamos iniciando a nossa aula de aquisição de propriedade de bens móveis e imóveis, de aquisição de propriedade. Agora, é importante a gente falar aqui que eu comecei logo com um prazo maior. Agora, quanto mais requisitos nós colocarmos, os prazos vão diminuindo. Isso daqui é uma dica. Independente de título, boa-fé, posse ininterrupta, sem oposição, 15 anos, adquiriu propriedade. Perfeito? Pode adquirir a propriedade. Perfeito? Agora, quanto mais requisitos eu colocar aqui, os prazos eles vão diminuindo. Antes, eu ia até passar em branco, mas não posso. Estamos trabalhando aqui com prazo de 2 anos, mas esse prazo de 15 anos, mas esse prazo pode ser reduzido. Então, pode haver a redução do prazo para 10 anos se acontecerem duas situações. Se o sujeito utilizava aquela propriedade para habitação, o código fala de moradia, se o sujeito morava, ou se exercia o que a doutrina chama de posse-trabalho. Se o sujeito utilizava a propriedade para trabalhar, ou se o sujeito utilizava a propriedade para morar, nas duas situações, eu posso reduzir o prazo, que é de 15 anos, para 10 anos. Percebeu a questão aqui? Eu ainda estou no usucapião extraordinário, só que agora o prazo reduziu para 10, se eu morava ou se eu trabalhava, se eu utilizava a propriedade para trabalho. Perfeito? Então, bora lá. Segunda hipótese, espécie de usucapião, é o usucapião ordinário. Ordinário. Esse usucapião, o prazo não é de 15,
O prazo é de quanto, Ricardo? O prazo é de, deixa eu botar aqui, 10 anos. Ué, Ricardo, quais são os requisitos? Os requisitos são o seguinte: primeiro, que a posse também deve ser ininterrupta e sem oposição. Todos nós já entendemos isso, perfeito? Mas nós temos um outro requisito. Aqui agora é diferente. Se no extraordinário independe de título e boa-fé, aqui, ó, depende. Com justo título e boa-fé. Com justo título e boa-fé. O sujeito formalizou um contrato de gaveta, um contrato de compra e venda. Está lá o contrato de compra e venda, por isso que ele entrou. Já está 10 anos. O sujeito agiu de boa-fé? Agiu de boa-fé. Está na posse ininterrupta e sem oposição? 10 anos. Ordinário. Percebeu aqui, ó? Na posse ininterrupta e sem oposição, com justo título e de boa-fé, nós estamos diante de uma espécie de usucapião ordinário. Só que assim como o usucapião extraordinário, nós também temos uma exceção. Também há a possibilidade de redução desse prazo. Aqui nós estamos trabalhando, aqui eu botei o artigo 1238, aqui nós estamos diante do artigo 1242 do Código Civil, e nós temos hipótese de redução do prazo. O prazo, olha que coisa legal, pode ser de 5 anos, pode ser de 5 anos, como se a aquisição, e é isso que fala o código, for onerosa e estiver prevista e contiver, vou botar, e contiver registro no cartório de registro de imóveis. Olha que coisa interessante nós estamos falando aqui. O prazo do usucapião ordinário é de 10 anos, isso é regra. Perfeito? Só que eu posso reduzir para 5. Se a aquisição ela foi onerosa e tiver previsão no cartório de registro de imóveis. Por quê? Imagine aqui na situação de que o sujeito comprou, houve o registro e depois esse registro foi anulado. Houve uma perda, houve uma anulação. A doutrina chama essa espécie aqui, vou botar isso aqui, de usucapião tabular. É o nome que a doutrina dá, usucapião tabular. Se houve previsão no registro, no livro do cartório de registros de imóveis, portanto, nós temos um justo título, perfeito? O sujeito agiu de boa-fé. A posse foi ininterrupta e sem oposição, o prazo vai cair para 5 anos. E é lógico que essa posse aqui ainda deve ser para fins de habitação ou posse de trabalho. Perfeito? No usucapião tabular, nós ainda temos esse prazo de 5 anos, se tiver assentado no registro de cartório no registro no cartório de registro de imóveis, para fins de habitação ou posse de trabalho. Aí o prazo vai cair para 5 anos. Olha que coisa interessante. A aquisição de propriedade do usucapião não é algo difícil. O que torna difícil são as exceções. Você está conseguindo visualizar aqui para mim o seguinte, qual é a regra? O usucapião extraordinário. É simples, 15 anos, independente de título e boa-fé. Ordinário, 10 anos, com justo título e boa-fé. Agora, no extraordinário, o prazo pode cair para 10, se a posse foi para posse habitação ou posse trabalho, e pode cair para 5, se ordinário, habitação ou posse trabalho, presente no registro, contiver registro no cartório de imóveis. Perfeito? Estas são as nossas primeiras espécies de aquisição de propriedade de uso capião. No nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar com outras modalidades de uso capião, e agora eu quero te agradecer. Agradecer pelo prazer que foi essa ministração, desejar tudo que há de mais maravilhoso nessa vida. Deus te abençoe. Hashtag tamo junto. Qualquer dúvida, me chame nas redes sociais. Tamo junto, valeu!